Nosso bom Pai, muito obrigado pela nossa igreja, por estarmos juntos, mesmo que virtualmente, já é bom para os nossos corações em ver os irmãos, em ver a situação de cada um e saber da vida deles e poder participar uns com os outros nas alegrias, nas dificuldades. Obrigado por a bênção que a igreja é nas vidas de cada um de nós. Obrigado por a oportunidade de poder falar um pouquinho da tua palavra aqui, que possa haver edificação, que possamos meditar um pouco nas tuas escrituras, Senhor, e essas palavras possam ser de utilidade, de conforto, de edificação para cada um de nós nesse momento de isolamento. Ser com a nossa fé e trabalha, Senhor, em nosso coração individualmente. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Bom, antes de entrar no texto, eu queria pensar alto um pouquinho, como está a quarentena de cada um de vocês. Eu tive a oportunidade de conversar com a mocidade anteriormente, e eu abri até o microfone para falar da experiência, era um grupo bem menor, e algumas pessoas falaram como estavam levando esse tempo, né? Todo mundo em casa, a gente já está aí há mais de 45 dias. Alguns adoeceram, né, da nossa igreja, com sintomas leves, outros bem graves. Uns com medo, outros quase apavorados. Vários de nós estamos cansados, impacientes, talvez deprimidos, mentalmente abalados com toda essa imposição, né, até mundial, numa situação que não dependia da gente, de repente surgiu aí para todo mundo viver. Então, eu sei que o momento é difícil para todo mundo, né? Não está fácil para ninguém. E eu pensei em trazer um texto e apresentar de forma simples, de forma direta, algumas lições que podem nos ser úteis aí nesse momento que a gente está vivendo de confinamento, né? De distanciamento de todos. Fora outras dificuldades que esse momento traz de forma diferente para cada um da gente. Então, vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 34. Marcos 1, 21 a 34. Queria pedir alguém com um microfone bom aí, pode ser o Tiago, que está com equipamento aí, ou alguém que queira, o irmão Carlos, Dênio, alguém que puder para participar aí na aula. Abrir a Bíblia, abrir o microfone e ler Marcos 1, 21 a 34. Posso ler? Só um segundo, por favor. Só um segundo. Pronto. Esse som que eu abri o microfone, tá bom? Está bom. Pronto, vou ler agora. É Marcos 1, 21 a 34. Certo. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão
achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Obrigado, Tiago. Então, vamos lá. Qual é a nossa história? É uma longa relação de milagres, né, e curas relatados aí no Evangelho de Marcos, que dá início aí nesse trecho que a gente leu. E no trecho a gente viu dois, né? A gente viu que Jesus expulsou um demônio em Cafarnaum e ele curou de febre a sogra de Pedro. Então a gente vai explorar aí esses dois momentos, Jesus expulsando um demônio em Cafarnaum e a cura da sogra de Pedro logo em seguida ao primeiro milagre. Eu queria tirar 4 lições aí desse trecho que a gente leu e tentar fazer aplicações aí para a nossa vida hoje. Lição 1. Como eu falei, isso aqui é uma aula, tá? Não é uma pregação. Quem quiser, não tem como levantar a mão aí na classe, mas tem como abrir o microfone e fazer algum comentário e alguma pergunta quem quiser. Lição 1. O conhecimento meramente intelectual das coisas espirituais é inútil. Conhecer uma verdade da Bíblia apenas de forma intelectual, apenas o conhecimento teórico na mente, é inútil, não tem utilidade grande. De onde a gente pode tirar essa conclusão do texto? Pergunta está valendo aí. De onde a gente pode tirar essa conclusão aí do texto? Quem quiser responder, pode abrir o microfone e falar. Só não vale o Tiaguinho, que já respondeu, não foi, Tiaguinho, da outra vez? É letra A a resposta. Alguém não? Não sei se é fácil para todo mundo ficar abrindo e desligando o microfone, né? Mas, enfim, por 2 vezes a gente leu que os espíritos imundos conheciam o nosso Senhor. No versículos 24 e 34, dizem isso: bem sei quem és, o Santo de Deus. E no finalzinho diz: sabiam, falando dos demônios. Os demônios sabiam quem ele era, né? Se a gente para pensar um pouquinho, é impossível não ser impactado pela cena, né? Se a gente tivesse lá um demônio repugnante, né? Um espírito imundo, né? Dentro de uma pessoa lá e falando coisas terríveis, e às vezes os endemoniados tinham aspectos terríveis, né? Sujos, roupas rasgadas, doenças, e um ser daquele, a gente vê a imundície daquilo ali, né? Encarando Jesus Cristo e chamando ele de Santo de Deus. É um contraste muito forte. Eles sabiam quem eram Jesus. Embora, em contraste, né, os próprios escribas e fariseus e maiores líderes religiosos ignorassem a verdade a respeito de Jesus. Citando o Hendrickson, Jesus era santo não somente no sentido de ser sem pecado, cheio de virtudes, mas também no sentido de que ele tinha sido ungido e separado para realizar a tarefa suprema. E os demônios sabiam disso tudo. Mas esse conhecimento verdadeiro a respeito de Jesus servia para quê? Os demônios conhecem o enorme poder de Jesus, sabem qual era a missão dele, não só que ele era puro e sem pecado, cheio de virtudes, mas também para que ele tinha vindo ao mundo, qual era a missão suprema que ele iria realizar. Eles sabiam disso tudo. Eles até creem e tremem, como diz lá em Tiago 2, mas aquilo não era pessoal. Citando Riley, eu vou citar algumas vezes, Riley, no comentário dele, na meditação dele a respeito do Evangelho de Marcos, a mera crença
nos fatos e nas doutrinas do cristianismo não traz nenhum efeito em nossas vidas. E essa crença não é muito superior às dos demônios. A gente vê muitas pessoas se chamando de cristãos, né, que até citam algumas passagens da Bíblia. Eu tive uma experiência assim, na época de colégio, né, eu estudava no Farias Brito. Eu tinha um professor de história que sabia trechos do Velho Testamento de cor, né, citava todas as histórias, mas não cria naquilo ali. E o próprio Riley diz: é entristecedor pensar que alguns que se dizem cristãos têm menos fé do que o próprio diabo. É uma frase muito forte, mas é porque somente acreditar em Deus não salva. Tem gente que nem acredita em Deus, mas somente acreditar em Deus não salva. Saber que Deus tem um remédio não cura. Saber de uma verdade bíblica, e aí vai entrar agora a aplicação para nós crentes. Saber de uma verdade bíblica não nos faz automaticamente nos apropriar dela. Quer ver como não é automático saber de uma verdade bíblica e se apropriar dela? Outra pessoa, por favor, aí, bem rapidinho. Abre o microfone e lê Eclesiastes 3, esse trecho que está aí no slide. Alguém pode fazer isso rapidinho? Eu posso, Mauro Júnior. Vai lá. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Ok, então a verdade é, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, há tempo para o coronavírus. Há tempo para uma mega quarentena e isolamento de tudo e de todos dentro da nossa própria casa. Crer que há um tempo para todo propósito ou qualquer outra verdade bíblica não nos prepara automaticamente para viver aquela verdade da forma correta nas nossas vidas. A gente pode agir ou reagir de forma a agradar a Deus ou não. A gente pode agir e crescer espiritualmente no tempo determinado para Deus, para alguma coisa acontecer, ou não. Podemos agir e crescer espiritualmente, ou não. O quanto estamos considerando Deus no tempo em que estamos vivendo agora? Nas classes da EBD, que eu tenho o privilégio de dar aula, eu tenho usado o termo espiritualizar as coisas, saber entregar a Deus o momento e a situação vivida. Aconteceu uma coisinha bem simples na vida da gente, um atraso, uma batida de um carro, qualquer coisa que aconteceu. O que é espiritualizar aquela coisa? É colocar Deus dentro da situação, é considerar Deus naquele tempo ali, saber que esse tempo foi determinado por Deus, meditar na palavra dele para tirar alguma lição para aquilo, pedir ajuda, pedir orientação. Uma coisa muito difícil que eu acho, particularmente, é alinhar a minha vontade, o meu propósito, que foi tão frustrado nesse tempo de quarentena. Tantas coisas eu tinha preparado para fazer, para viajar, no trabalho, pessoal, férias, familiar, tantas coisas que eu tinha à vontade, o planejamento, o alvo, o propósito, e foram frustrados. Então, eu tenho que alinhar isso tudo que foi deixado de lado à vontade soberana de Deus. E isso não é de forma automática. Não é porque a coisa aconteceu, não é porque mentalmente eu sei que veio de Deus, que eu vou espiritualizar aquela coisa, agir de uma forma e crescer espiritualmente. Será que a gente já considerou, nesse tempo aqui de quarentena, parou, pensou diante de Deus, o que o Senhor quer de mim pessoalmente, nessa fase de isolamento?
dessa fase de mudança de planos, de privações por todos os lados, crises financeiras que já estão começando a vir, qual a lição para mim? Né? O Senhor quer ensinar alguma coisa? Citando novamente Riley, cuidemos para que nosso conhecimento exerça uma influência santificadora na vida de cada um de nós e não fique apenas um conhecimento mental. Lição número 2. Maravilhados pela palavra. No versículo 22, a gente leu que eles se maravilharam. Em que contexto? Quando Jesus estava falando e pregando lá, ensinando na sinagoga em Cafarnaum, os ouvintes tiveram uma reação unânime. Ficaram extremamente surpresos, admirados, espantados, perplexos, assombrados, maravilhados. E aquela reação, a gente pode ver que aconteceu várias vezes entre o povo, né, judeu lá, que é relatado ao longo do Evangelho de Marcos. Qual o motivo? Por que será que eles ficaram tão admirados, tão perplexos, tão maravilhados ali? O motivo é que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Jesus falava com uma autoridade, um poder vindo diretamente de Deus, que eles nunca tinham ouvido nada parecido, tanto na forma de falar, tanto provavelmente no conteúdo. O contraste que eles tinham vivenciado até o momento era com os escribas. E como deve ter sido diferente uma palavra fria, mecânica, repetitiva dos escribas, que muitos dos quais, a maioria dos quais nem vivenciavam aquilo que eles mesmos estavam falando, o contraste com o próprio Senhor Jesus Cristo falando ali. Então, eles, obviamente, ficaram perplexos, maravilhados. Mas aí surge o endemoniado, lá no meio deles. Jesus faz o quê? Expulsa o espírito imundo, cura o homem. Como? Pela palavra que sai da sua boca. E é incrível ver exatamente a mesma reação, praticamente a mesma palavra, aí no versículo 27. Todos se admiraram. Eles se admiraram e continuaram. O que é isso? Como proferir palavras com tanta autoridade e com tanta convicção? Como falar com tanto poder e realizar uma cura deste tamanho? Aí eu pergunto, o que é mais impactante? É uma palavra que mexe por dentro? Uma palavra com sabedoria infinita, penetrante, que expõe o nosso pecado de forma brutal e, ao mesmo tempo, revela um amor cheio da mais pura compaixão? Ou será que é mais impactante uma palavra que realiza um milagre? Uma palavra que carrega uma ordem direta a uma força sobrenatural demoníaca, né? E faz aquela cura, liberta o homem daquele ser demoníaco, realiza um milagre ali na frente de todos, um milagre visível, externo. A resposta talvez seja as duas. Mateus registra uma cena interessante que comparou duas formas do poder da palavra de Jesus Cristo. Outro irmão, por favor, me ajude aí na leitura. Se puder, abra aí o microfone e lê esse trecho que está aí na tela de vocês, que é Mateus 9, 5 a 8. Quem pode ler? Ok. Eu vou ler, Mauro Júnior. Qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera
a tal autoridade aos homens. Obrigado, Felipe. Nós temos um Senhor que pode nos dar cura, fazer milagres, realizar poder por uma simples palavra que sai da sua boca. Se de lepra, se de paralisia, se de cegueira de nascença e até ressuscitar um morto, imagina curar um vírus como o Covid-19. Mas muitas vezes não vai ser assim que ele nos fará ficar admirados, perplexos e maravilhados. Às vezes será pela igualmente poderosa palavra de ensino, de consolo, de esperança, palavra de proteção, palavra de bondade e palavra de amor. A pergunta é: o quanto nós cremos? O quanto estamos buscando essa palavra? Terceira lição. A que remédio o crente deve recorrer antes de tudo, nos tempos de tribulação? A que remédio o crente deve recorrer antes de tudo, nos tempos de tribulação? O que os amigos de Pedro fizeram quando souberam que a sogra dele estava gravemente doente? O médico Lucas, no evangelho dele, fala de enferma, com a febre muito alta, ela estava acamada, né? Parece ser uma doença grave, não era uma simples febre e uma gripezinha que estava ali com a febre leve, não. Pelo tom que é dado nos evangelhos, parece que era realmente uma doença muito grave. Mas ao verem Jesus, rapidamente levaram o problema para ele, versículo 30. Logo lhe falaram a respeito dela, ou pediram que a ajudasse, segundo Lucas. O que a gente faz quando passa por problemas? A gente tem problemas pessoais de toda ordem, todas as espécies. A gente tem problema de saúde, problemas financeiros. A gente consulta médicos, a gente consulta advogados, amigos. A gente recorre ao pastor da nossa igreja, a gente recorre a irmãos, a familiares, a psicólogos, diversos tipos de solução. A gente procura logo por uma saída, um plano de recuperação. A gente trata da nossa vida, faz planos, determina ações e vai tentar passar por aquele problema. Mas é óbvio que eu vou falar, mas muitas vezes não tão prático. Há algo a fazer antes de qualquer coisa. A primeira coisa a fazer é clamar ao Senhor Jesus. Ninguém é capaz de nos aliviar com tanta eficiência. Ninguém é tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão compassivo. Jacó, quando foi ao encontro de Esaú, a Bíblia diz que ele teve muito medo e angústia. Ele tomou providências, dividiu o grupo de pessoas que estavam com ele em dois, incluindo o rebanho, todo mundo, para que se Esaú atacasse um, o outro sobrevivesse. Então, ele tomou medidas pessoalmente, mas logo ele voltou-se para Deus e disse: livra-me das mãos do meu irmão. Lázaro adoeceu gravemente. As irmãs logo correram a Jesus: Senhor, está enfermo aqueles a quem ama. Em grande momento de dificuldade, ao afundar no meio do mar, por sua própria fraqueza e falta de fé, Pedro gritou: salva-me, Senhor. O que Jesus fez? Exatamente a mesma coisa, a mesma forma, até com as mesmas palavras que Jesus fez com a sogra de Pedro. Ou seja, aproximou-se dela, tomou-a pela mão. Jesus, em relação a Pedro, Jesus, estendendo a mão, o tomou. Então é muito maravilhoso nós termos um Senhor, temos um Salvador, que não somente salvou a nossa vida da morte, não somente nos deu uma salvação eterna, mas está conosco no momento de hoje, no momento hoje. E podendo estender a mão, ele vai fazê-lo. Ao surgir um problema, ou dor, ou angústia, ou qualquer dificuldade para você, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levar o assunto diretamente ao trono da graça. Mas na prática, será assim tão óbvio? Outras perguntas, às vezes, deixam claro que, para nós crentes,
muitas vezes não é tão óbvio assim. Quer ver? O quanto a gente acredita no poder da oração e nos dedicamos a ela. Nesse tempo de quarentena, não quer dizer tempo de ociosidade, muitos de nós estamos mais atarefados com coisas do lar, com filhos, principalmente quem tem filhos pequenos. Tem gente que está levando o trabalho para casa e ainda tem que se dividir com tarefas do lar. Mas quanto tempo a gente se dedica à oração, a levar o assunto diretamente ao trono da graça? É só comparar o tempo que muitas vezes passamos nas mídias sociais, que muitas vezes passando lendo coisas seculares, né, e esquecemos de levar o assunto diretamente a Jesus. O quanto desenvolvemos comunhão com aquele que está sentado no trono. E aí já não é simplesmente a oração de petições, né, ou de lamentações, mas aquele tipo de comunhão com o próprio Senhor Jesus Cristo, também através da oração, de meditação nas Escrituras e etc. O quanto a gente ousa nos aproximar individualmente do trono da graça. Hebreus 4, 14 e 16 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-nos das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Dois versículos, Salmo 55 e 22, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. 1 Pedro 5 e 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, apesar de ser bem simples a resposta, que remédio recorrer nos tempos de tribulação, de tão óbvio, muitas vezes não é fácil e muitas vezes não é automático. Eu diria que requer basicamente fé e disciplina. Disciplina e fé. Quarta e última lição: a completa e perfeita cura que o Senhor realiza. Qual foi a cura na história da sogra de Pedro? Jesus tomou a mulher doente pela mão e a febre a deixou. Mas um milagre ainda maior foi realizado ali. Interessante pensar que não foi simplesmente como se fosse pequeno, como se fosse pouco, curar a doença da febre, mas algo mais profundo foi realizado naquela cura. Um milagre ainda maior foi realizado. A mulher não foi apenas curada. Notem que ela não diz lá, estou livre da febre, mas extremamente exausta. Cadê a debilidade física? Cadê a prostração que uma febre alta nos impõe? Não teve. Ali, no versículo 31, diz assim, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. A mulher foi fortalecida e capacitada a trabalhar imediatamente. Não somente sua temperatura estava normal, mas uma nova onda de vitalidade estava tomando conta do seu corpo, a ponto de ela insistir em levantar-se, citação do comentarista Hendrickson. Interessante, ela não simplesmente ficou curada da febre e foi descansar, foi recuperar suas energias. Não. Alguma coisa aconteceu de forma muito forte dentro do corpo dela, dentro da vida dela, uma nova onda de vitalidade, como o Hendrickson fala aqui. E o que houve foi uma mudança no interior daquela mulher. Ela foi fortalecida e ela foi capacitada a trabalhar. E isso eu queria fazer uma analogia, como se isso fosse um símbolo vivo da cura espiritual. Jesus, ele perdoa,
e oferece misericórdia para cada um de nós. Ele nos purifica, ele nos justifica, ele nos santifica. Até aí todos nós sabemos. Mas a gente recebe poder para ser filhos na prática, no agir e no servir. Essa mudança que ocorre em nós, quando nós somos curados espiritualmente, somos libertos do pecado, essa mudança ela se torna prática. A alma enfermada pelo pecado não é meramente curada para ser entregue a si mesma. Ela recebe um coração novo e um espírito reto, sendo capacitada a viver de um modo que agrade a Deus. A gente se torna filho do Deus vivo, novas criaturas em Cristo. Então a gente não precisa reagir como os incrédulos reagem, mesmo diante de uma epidemia tão grave como essa. A gente pode sim vencer a apatia, vencer tédio, se for o caso, vencer medo ou até desespero, mesmo com tanta desgraça ao redor. Paulo, lá em 2 Timóteo, diz: por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de timidez, de medo, mas de poder, amor e moderação. Então, irmãos, eu encerro essa breve estudo, essa breve meditação, citando o Riley novamente, que a mesma mão graciosa que no começo os tocou e sarou, haverá igualmente de sustentá-los, fortalecê-los e guiá-los até o fim. Amém.